Seja bem-vinda, seja bem-vindo a este canal. Fico feliz com a sua presença. Desta vez iremos tratar do tema que tem o título O Sofrimento. Por que sofro? Título esse que nos faz lembrar quando aqueles que sofrem interrogam-se em certos momentos da vida, fazendo a seguinte pergunta: o que fiz para merecer sofrer desse jeito? Este é um tipo de interrogação que surge muito naturalmente na vida das pessoas. Mas, antes de continuar com este assunto, eu quero sugerir a você, eu quero lhe convidar a dar uma olhada nessa playlist, onde você encontrará dezenas de outros vídeos interessantes e por isto eu também convido você a se inscrever neste canal, clicando aí embaixo de sua tela no botão inscrever-se. Bem, vamos lá então. Esta pergunta que fiz no início, naturalmente, somente vem à mente do homem quando ele está vivenciando o sofrimento, seja físico ou moral. Este segundo sofrimento, que é a chamada expiação. E não é raro o homem, nessas situações, fazer uma profunda introspecção, que na psicologia é conhecida como análise sobre os conteúdos da própria mente. É quando se busca identificar causas ou motivos para os sofrimentos que se experimentam. É quando se pergunta de si para si mesmo o seguinte: o que fiz para merecer passar por tal situação? E esta pergunta é muito propícia para o homem começar a perceber que alguma coisa não está dando certo. Ou seja, que algo de errado foi feito para se chegar a tal resultado. O fato é que enquanto as coisas estão seguindo o ritmo desejado, desfrutando-se dos bons acontecimentos, quando as coisas que foram planejadas estão dando certo, tudo é festa. E é maravilhoso. Mas se em algum momento da vida o vento começar a soprar em sentido contrário, surge, inevitavelmente, a postura de questionamentos, que faz o homem parar para refletir sobre o que está sendo vivenciado. Quando isto acontece, alguns dizem que a sorte foi embora. Outros lamentam que o azar está rodando a sua porta. Mas poucos são aqueles que passam a reconhecer o mecanismo da vida, passando a entender que nada, absolutamente nada, acontece por acaso. Aliás, tenho repetido esta frase em outros vídeos que publiquei, porque de fato ela representa a verdadeira expressão da lei de causa e efeito. Portanto, ao despertar para essa consciência, inicia-se no homem, mesmo que lentamente, na maioria dos casos, um processo de reforma interior, um processo de reforma íntima, quando ele passa a enxergar não somente pela visão física, pelos olhos da carne, mas também pela visão do espírito que ele representa. Ora, mas nem sempre o homem age com a inteligência, principalmente quando é obstado pelo orgulho, pelo egoísmo e também pela vaidade. Quando para ele nada é mais importante e real do que a sua vivência material, do aqui e agora. Não admite a existência das coisas que transcendem além daquilo que vivenciamos no cotidiano, do ponto de vista material, que são momentâneas e efêmeras. Não consegue enxergar um palmo além das coisas desta existência. E ainda mais, quando ele, o homem, não se dispõe a estudar e a entender
e a não fazer nenhuma correlação entre o que fez ontem, o que faz hoje e o que obrigatoriamente vivenciará amanhã, no futuro, deixa de ter um sentimento de mensuração do valor dessas coisas e, por conseguinte, sofre sob formas variadas, como resultado daquilo que cultivou e semeou. Não podemos esquecer que vivemos num mundo de expiações e provas. É em decorrência desse estado de atraso deste mundo, a miséria se apresenta em diversos quadros, tais como nas calçadas das ruas, embaixo de pontes, viadutos, marquises, sobre palafitas. Já os sofrimentos também se apresentam sob diversas formas, tanto para os pobres quanto para os ricos também, na forma de doenças diversas e incuráveis, perdas irreparáveis, como a de entes queridos, perda de patrimônio por falência econômica, perda da própria liberdade por motivos diversos, sofrimentos morais, desequilíbrios psíquicos e emocionais que levam a sentimentos de angústia, ansiedade, depressão, etc., que podem, inclusive, derivar para a loucura, o suicídio, além de tantos outros males. O fato a ser evidenciado é que somos produtos de causas produzidas por nós mesmos. Cada passo que damos representa um tijolo na construção do nosso futuro. Por isto, costumo dizer que nós mesmos somos os artífices de nossos futuros. Viver com esta visão é entender que a vida somente prospera quando se vive no bem, contribuindo-se ativamente para a conjugação da harmonia e da paz no contexto do patrimônio do bem comum universal. Para certos tipos de pessoas, o passado é passado e nada as levam a crer que o mal que produzirem possa lhes reverter algum tipo de desprazer, prejuízo ou qualquer mal para elas próprias. Mas, de uma maneira geral, o sofrimento que o homem experimenta agora sempre é fruto da organização de coisas de uma causa passada e está relacionado com os seguintes casos clássicos a seguir. Por exemplo, a imprudência, a intemperança, a intolerância, a falta de benevolência, de amor, de caridade, além da absorção do vício e do desvio de conduta no campo da ética ou da moral. São essas coisas que desvirtuam o caminho do homem para o seu aprimoramento espiritual. Até a lógica das coisas nos remete a lógica das coisas nos remete a concluir que tudo, absolutamente tudo o que fazemos agora repercutirá depois, imediatamente ou mais tarde, seja para o bem ou para o mal, a depender da natureza da ação que for feita. O que hoje vivenciamos agora é produto do que fizemos lá atrás, porque nada acontece por acaso. É a lei de causa e efeito, ou de ação e reação, ou ainda, como popularmente é conhecida, a lei do retorno, de retorno. Jamais podemos plantar espinhos e colhermos rosas. Jamais. Mas, aí você está aí pode dizer, e as pessoas que já nasceram aleijadas, faltando membros, com anencefalia, cegas, com doenças congênitas, etc. O que fizeram para merecer vivenciar tais situações, já que nem sequer tiveram tempo para fazerem alguma coisa, não é?
que merecessem tal sorte no nascimento. Bem, nesses casos, devemos considerar que somos espíritos milenares e que já vivenciamos inúmeras outras existências e de tudo que já realizamos nesse passado remoto, seremos usufrutuários, seja do bem ou do mal que produzimos lá atrás. Nada passa despercebido da justiça divina, que é absolutamente perfeita, e sua aplicação não tem pressa. Porque o tempo de Deus é a eternidade. Logo, tais nascimentos, apresentando situações de anormalidade física ou mental, podem ser feitos, decorrentes de dívidas contraídas em existências passadas, já para nascerem numa dessas condições. Aliás, sobre isto eu faço um parêntese para imaginar o que aguarda o presidente da Rússia, Vladimir Putin, nas suas futuras existências que se seguirão por conta dessa carnificina humana que ele vem promovendo, além do rastro de sangue e destruição, da tragédia que vem ocasionando e também em razão dos sofrimentos que vem infringindo a milhões de pessoas decorrentes dessas barbáries que vem realizando na Ucrânia. Quantas não serão as existências que ele terá que atravessar com sofrimentos, deformidades, etc., até pagar todas as dívidas contraídas. Não estou fazendo nenhum pré-julgamento com relação a esse cidadão, mas pelo conhecimento que se tem do que significa a justiça divina, pelo conhecimento que se tem daquilo que nos repassa a doutrina espírita, que foi codificada pelo Espírito, que foi codificada por Allan Kardec, sob a coordenação do Espírito de verdade, que foi uma promessa de Jesus, quando ele aqui esteve, que mandaria um novo Consolador, e aí ele veio, e aí coordenou a codificação da doutrina espírita, que nos traz tantas informações, tantos ensinamentos que nos fazem ter uma noção exata e bastante lúcida daquilo que representa as existências em que nós vivemos e as existências que nós iremos, lá na frente vivenciar, além daquilo que representa o mundo espiritual. Passamos a entender as coisas transcendentes da vida. É daí, portanto, que essas conclusões são lógicas. Sobre isso que eu acabei de falar, sobre o cidadão Vladimir Putin. Lembremos-nos do que nos disse Jesus Cristo, Daí não sairás enquanto não pagares até o último centavo, até o último ceitio, ele se expressou assim. Era a forma, antigamente, trazendo essa palavra para o tempo atual, centavo. Jesus nos deixou claro nessa sua expressão que o homem não conseguirá evoluir espiritualmente e passar para um mundo mais evoluído, daqueles que ele mesmo disse existir na casa do Pai, enquanto não pagar todas as dívidas contraídas, onde ele se encontra, em razão da aplicação da justiça de Deus. Só Deus sabe quantas vezes Putin terá de vir a este mundo
para reparar e pagar todo o mal que produziu. E isto que estou falando, não é como eu disse lá atrás, reforço, né? Não se trata de nenhum julgamento prévio, não, absolutamente. Trata-se apenas de uma visão clara do que significa a lei de causa e efeito. Por isto, repito, muitas vezes o homem reclama da vida, perguntando de si para si: por que sofro? O que fiz para merecer isto? Mas, na verdade, a resposta está com ele mesmo. Está no passado que o condena, conforme o dito popular. A frase "o passado nos condena" é uma verdade absoluta. Infelizmente, a humanidade é refratária a aceitar esta realidade. E enquanto a hora da cobrança da dívida não chega para cada um, enquanto a fatura não se apresenta em forma de sofrimentos diversos, muita gente descrente sobre a existência de uma lei superior que para nada fecha os olhos, faz-se de ouvido de mercador. Entretanto, quando esse momento chega para valer, é chegada a hora da introspecção, da reflexão honesta, sem orgulho e com humildade para entrar em consenso com a realidade dos fatos e, principalmente, entrar em sintonia com a razão da própria vida universal, criada por Deus. É chegada a hora da verdade. É chegada a hora da verdade desses momentos. É aí que o homem começa a fazer essa introspecção, a começar a entender o verdadeiro sentido da vida em que se vivencia aqui no mundo material. É quando ele começa a entender um pouco das coisas que vão além desta vida, que é efêmera e passageira. É quando ele começa realmente a compreender que depois desta vida existe uma outra vida, que é a verdadeira vida, a verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. Bem, espero que você tenha apreciado este tema. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, clicando nessa minha foto aqui em cima, porque temos muitos vídeos interessantes sobre assuntos correlatos e todas as semanas estamos publicando novos vídeos. Ok? Então, fique com Deus, assim seja.